Finalmente o governo está regulamentando as apostas, né? Os chamados jogos de azar. Uma série de medidas foi anunciada pelo governo federal, como o apostador deve proceder para realizar as suas apostas. Por exemplo, não pode pagar com cartão de crédito, tem que pagar no débito ou no Pix. O apostador também não pode usar dinheiro para fazer essas apostas. Enfim, uma série de restrições, segundo o governo, para monitorar a lavagem de dinheiro, né? Outra medida que o governo está tomando é para conseguir identificar quem fez essa aposta, né? E também obrigar as casas de apostas a efetuarem os pagamentos, os prêmios, em até 2 horas depois do sorteio, depois do jogo, enfim. O Brasil faz bem em regulamentar os jogos de azar, porque isso já existe há muitos e muitos anos e não vem sido combatido como deveria, por exemplo, na questão do jogo do bicho, que só avançou em nosso país nas últimas décadas, né? Construiu impérios no Rio de Janeiro, fortunas, e é o jogo do bicho que alimenta também várias ações, por exemplo, de carnaval. Agora, no tocante à arrecadação de impostos, o Brasil é um grande jogo, porque, ao contrário do que acontece muitas vezes, a gente acha que as maquininhas nunca perdem. Elas perdem sim, mas elas perdem durante um determinado período. Depois elas voltam a ganhar e os lucros são sempre exorbitantes. É como a máquina arrecadatória do governo federal. Nunca deixa de arrecadar. Está sempre cobrando do contribuinte alguma taxa, algum imposto, alguma contribuição, e é assim desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente vai embora desse mundo. Então, eu chego a imaginar quem é mais eficiente, a maquininha, o caça-níqueis ou a tesouraria das administrações públicas, né? Não tem dúvida nenhuma que quem arrecada muito mais do que as maquininhas é o governo em todas as suas instâncias. Farol de Limeira está no ar. (19 de abril, ano é 2024, a partir de agora mais uma edição do nosso Farol de Limeira. E daqui a pouquinho vou bater um papo com o José Antônio Encinas, mas antes faço contato com o professor José Farid Zaine, mais uma vez gentilmente participando do nosso programa. Professor Farid, muito bem-vindo. Bom dia, Beto, bom dia a todos que nos acompanham, prazer estar com vocês mais uma vez. Bacana, Farid está falando conosco na condição de vereador, já está participando regularmente aí das sessões da Câmara Municipal. Inclusive hoje eu dei um pulinho na Câmara logo cedo, Farid, encontrei com a Vilminha Daniel. Legal. Ela está te ajudando aí também, né? Isso, exatamente. Bacana, fiquei muito feliz em revê-la hoje logo pela manhã. Bom, vamos lá, Farid, eu estou vendo aqui, eu gostaria de começar com algo que eu fiquei curioso, que vai ter um encontro da cultura, uma conferência, na verdade, 11ª Conferência de Cultura, é isso mesmo que chama, Farid? Exatamente, isso é uma atividade regular que a Secretaria de Cultura faz, né, para manutenção, composição, reposição de membros, né, do Conselho Municipal de Política Cultural. Então, existe sempre um cronograma que é rigorosamente obedecido, né, em que acontecem essas conferências, que são previstas, inclusive, na legislação, no Plano Municipal de Cultura, né? São debatidos todos os assuntos referentes à cultura, aos projetos, às leis de incentivo que vêm, e também a reposição, né, às vezes, de cadeiras de áreas que ficam sem representantes, né? Então, inclusive, um dos temas dessa próxima conferência. Farid, agora nós estamos entrando, eu sei que o assunto é meio espinhoso, mas eu devo tocar nesse assunto devido à sua experiência nessa área. Tem muitos integrantes da área cultural e que almejam também um lugar na política. E nós estamos entrando quase aí no período de campanhas eleitorais e tal. O que você acha disso? Porque ontem eu vi uma discussão bastante acalorada a respeito do ingresso, por exemplo, de membros da Polícia Federal, se podem ou não participar da vida
política do país e tal. Não tem nada a ver com isso que eu estou dizendo, mas tem. Porque os artistas, de um modo geral, muitas vezes eles têm mais ideias, eles querem participar da política. Como que você vê esse interesse de quem está envolvido com a agenda cultural, com o envolvimento da política? É claro que você é um excelente exemplo disso, mas e quanto aos demais? Olha, você tocou num assunto super importante que eu batalho muito para isso. Eu tento convencer as pessoas a entrar na vida pessoal da área cultural, né? Que eu acho que é muito importante ter representantes. Tem que ter o legislativo representante de todos os setores da sociedade, né? Então, se você defende a educação, se você defende a cultura, se você defende a segurança ou a saúde, você tem que procurar um espaço, né, em que você possa carregar melhor essas bandeiras. Não que um legislador ele seja apenas de um setor, né, ou então represente apenas uma parte da sociedade, né? Tem que saber de tudo, tem que saber de tudo que acontece na cidade. Mas é necessário que os segmentos tenham representantes, né? Porque tudo é resolvido através da política, né? Se não tiver orçamento, por exemplo, né? Como você vai usar o dinheiro público na educação, na saúde, na cultura, no transporte? Então, isso também é função do legislador, né? É verificar como está sendo usado o recurso público e também ele solicitar, né, recursos para a área na qual ele trabalha. Então, acho de suma importância que haja gente, sim, ligada às artes, à cultura, né, que procurem espaço no meio político. Muito bem. Vamos agora falar mais propriamente a respeito aqui do nosso movimento cultural. Estamos ainda vivendo o mês de abril, daqui a pouco maio chegando. Queria conhecer os seus destaques aí para as próximas semanas ou para a próxima semana no meio cultural. Farid, por favor. Já começou ontem com um concerto extraordinário, né? Um concerto belíssimo. A Orquestra Sinfônica de Limeira fez um concerto em homenagem aos 80 anos de Chico Buarque de Holanda, né? E o solista, arranjador e solista, foi o músico Flávio Vasconcelos, inclusive o vencedor da etapa limeirense do Canta Limeira, né? Que aconteceu no ano passado e a final nacional acontece esse ano. Então, o Flávio, que é um ótimo cantor, compositor, mostrou-se também um grande arranjador e o público ficou em êxtase, né? Ouvindo a obra de Chico Buarque de Holanda tocada pela Orquestra Sinfônica, né? E cantada pelo Flávio Vasconcelos. Foi uma noite maravilhosa. Mas as atividades prosseguem, né? Prosseguem, inclusive, amanhã, já é uma outra área da música aí, né, mas que as pessoas adoram também, que é a música do Queen, né? Aí um espetáculo chamado Queen Tribute, que vem com uma banda, né, que começou há muito tempo a trabalhar a música do Freddie Mercury, a música dessa banda, que é uma das mais icônicas bandas de rock de todos os tempos, e sempre tem muita gente que quer apreciar o Queen, né? Quando ele é tocado pela Sinfônica ou quando ele vem com uma banda cover. Então esse é um destaque no sábado, às 20 horas, no Teatro Vitória. E o grande destaque cultural da semana é o Dia Municipal da Cultura Caipira Gedeão da Viola, né, que acontece lá no bairro Jaguari, no Esporte Clube Santa Rosa. Eu tive o orgulho de criar esse projeto, homenageando inclusive Gedeão da Viola, que é um dos violeiros mais consagrados do país e nascido em Limeira, né? Então, Gedeão da Viola, nascido em Limeira, e a gente precisa então que as pessoas saibam, conheçam essa história, né? Por isso que ele deu o nome dele a esse evento, né? O Dia Municipal da Cultura Caipira. Gedeão da Viola, para quem não se lembra, ele é compositor de Pau Brasil, a música que abria um dos mais longevos programas da televisão brasileira, que era o Viola Minha Viola, com a Inesita Barroso. Então, esse evento começa no domingo às 10 horas da manhã, lá no bairro Jaguari, no Esporte Clube Santa Rosa, com a apresentação de 3 orquestras de violeiros, a nossa, de Limeira, a Orquestra de Violeiros de Mojimirim e uma orquestra feminina de violas de Santa Bárbara do Oeste. As 3 tocam o seu repertório, cada uma no seu tempo, e depois as 3 tocam juntas, né? Uma reunião assim, de muitos violeiros, mais de 100 violeiros tocando juntos. Aí temos também catira, irmãos Maroni fazendo catira, que é uma coisa que muito rara de se ver hoje em dia, mas que a gente tem que preservar, porque faz parte da nossa cultura de raiz, né?
Então, a apresentação de catira, que é sempre muito apreciada nesse evento. Temos também a Companhia de Reis São Lucas, né, fazendo a Folia de Reis. Temos a dupla Os Gêmeos da Viola, fazendo o seu show também. E as comidas típicas caipiras, né, durante todo o dia. Então, um evento imperdível para a família. A entrada é gratuita, a pessoa só paga o consumo dos seus alimentos e bebidas. Você sabe que você está falando da Inesita Barroso. Esses dias eu vi um recorte dela, né, desse programa. Ela estava entrevistando o Almir Sater, né, e perguntou para ele como é que ele tinha feito aquela música. Oh, meu Deus do céu, uma das mais famosas. Ele fez com o Renato Teixeira. E ele estava explicando que ele estava na casa do Renato, foi lá para jantar, e aí, enquanto esperava a janta sair, pintou o refrão dessa música e ele começou a escrever em 5 minutos, e aí o Renato Teixeira, em mais 5 minutos, colocou a melodia. Acho que é aquela lá, Seguindo em Frente, alguma coisa assim. Seguindo em frente. Essa aí, devagar, né? porque já tive pressa. Isso, exato. Mas que saiu assim, em 10 minutos e se transformou num dos maiores sucessos dele. Olha que interessante, uma curiosidade, né, Farid? Essa música é quase um hino dessa área, desse gênero musical aí, né? E ele também conta que a letra, né, que é uma letra maravilhosa, ele foi pegando daquelas plaquinhas que tem penduradas assim em bares e restaurantes, né? Ando devagar porque já tive pressa, né? Leve esse sorriso porque já chorei demais. Então, muitas coisas dessa letra, ele falou, são tão boas que não foi criada ali, né? Já existiam. Eles captaram essa ideia, né? Que tinha ficado das coisas escritas em placas que eles liam. Perfeito, perfeito. Bom, antes da gente falar dos filmes, vale a pena aí a lembrança. Esses dias eu estava em São Paulo, a Márcia chamou a atenção, passamos do lado do Pacaembu, e ela falou, olha, que o Roberto Carlos vai fazer um show esse final de semana aqui. Eu falei, como é que ele vai fazer um show aqui? As obras ainda não foram concluídas e tal. E hoje eu estava acompanhando o noticiário, Farid, me chamou a atenção, né? O Roberto Carlos, 83 anos, fará um show no Pacaembu que não está pronto, mas esse show vai acontecer no subsolo. Eu não sabia que tinha subsolo tão grande lá no Pacaembu, né, Farid? Porque para alojar o público do Roberto Carlos tem que ser grande mesmo, né? Verdade. Aquilo tudo é tão grande naquele parque que a gente não se surpreende. Verdade, verdade. Nada mesmo. Então tá bom. Bom, vamos passar para a parte de diversão, de cinema também. Lembrando, a Folha de São Paulo agora está trazendo diariamente várias indicações de filmes aqui, e eu estava procurando, e existem alguns aqui do Netflix que ela está apontando. Mas enquanto você fala o seu destaque, eu vou cravando, porque eu estou vendo aqui, o Wagner Moura está em alta de novo, Farid? Ele sempre teve, né, na verdade. Wagner Moura é um ator bastante consagrado e muito respeitado no exterior. Aliás, um dos destaques da semana é a estreia realmente do filme Guerra Civil. Guerra Civil, ele é um ator tão respeitado, né, que grandes diretores chamam o Wagner Moura. Ele está contracenando com a Kirsten Dunst, que é uma atriz famosíssima, né? E o diretor é o Alex Garland. Então, Guerra Civil, que já está nos nossos cinemas em Limeira, é realmente o grande destaque da semana entre as estreias de cinema. A Folha está apontando 2 destaques aqui, um do Max, né, que chama O Simpatizante, e o outro destaque aqui é O Problema dos 3 Corpos da Netflix. Já viu algum desses, Farid? Não vi. Esse dos 3 corpos aí está bastante comentado, né, essa minissérie aí, mas eu ainda não tive a chance de ver, mas é um dos destaques da Netflix, com certeza, né? No streaming tem muita coisa, muitas indicações, né? Você entrar na Netflix, na Amazon Prime, na Disney, na Apple, né? Até você conseguir escolher uma coisa é bem difícil, porque existe muita oferta, né? Mas eu tenho, me permite, 2 destaques. Um é Justiça 2, né? Essa série aí cuja primeira temporada foi muito bem avaliada e era realmente muito boa, e já começou muito bem também a segunda temporada de Justiça, né? Justiça 2, que traz inclusive o Juan Paiva, esse menino que está fazendo grande sucesso no Renascer, né? Como o João Pedro,
e tem se revelado um ator de muito talento, né? Então, o Justiça 2, que tem um elenco também de grande peso, está no Globoplay, né? Que ganhou do São Paulo naquela final da Sul-Americana, né, Beto? Recentemente aí. Então é um ex-carrasco do São Paulo que agora foi contratado então para dirigir aí o tricolor, né, Beto? O São Paulo que tentou aí fazer uma aposta com o Carpini, né, Beto? E não deu certo. E agora vai tentar aí a contratação então do argentino Luiz Zubeldia. E pelo que as primeiras informações que a gente tem sobre ele, Beto, que ele é meio briguento também, viu? Que ele é estilo do Abel Ferreira, jovem ainda, então ele tem aí no seu currículo muitas expulsões e brigas. Então o Abel agora vai ter um concorrente aí, Beto, para a imprensa pegar no pé. É verdade, verdade. Ele é polêmico, é? É polêmico, briga com os juízes, arruma confusão em vários jogos. Ah, Então São Paulo que se cuide. tá certo, tá bom. Zé, eu queria tocar num assunto, eu não sei se você chegou a ver, hoje foram divulgadas algumas imagens daquela mulher, infelizmente vítima daquele até agora Sim, inexplicável, se foi afogamento, se ela bateu a cabeça, alguma coisa aconteceu, enfim, daquela noiva que acabou morrendo no dia do seu casamento, né? sim, eu vi, Beto. E eu estava vendo as imagens hoje, mas chama muita atenção, né, Encinas, porque ela não cai da parte alta da piscina para Não, dentro. Ela estava dentro da piscina, aparentemente ela leva um isso. escorregão e bate em algum lugar, ou bate as costas, alguma coisa assim. Você chegou a ver essa cena? Vi sim, Beto, e vi até em dois ângulos, né? A chácara que eles contrataram, né, Beto, para fazer essa confraternização, ela dispõe aí de sistemas de monitoramento e tem a dois ângulos, né? Um ângulo um pouco mais é, aberto, né? E um outro, Beto, superior, né? Eu vi dois ângulos diferentes. E assim como você, eu também achei, Beto, que ela não morreu afogada, né? Que ela estava ali na piscina, naquela parte bem baixinha, né, Beto? Que a gente normalmente as crianças utilizam, né? Crianças menores. De repente ela dá um escorregão e ela apenas afunda um pouquinho mais naquela parte mais funda da piscina, né? E ela, como uma amiga disse, ela tinha fobia, né, Beto, de água, ela tinha muito medo de se afogar. Então ela se assusta. Eu acho que nesse momento, Beto, isso é uma opinião minha, tá? Não tem nada de laudo ainda que aponte. Mas eu acho que naquele momento ela entrou em pânico ali, né? E o seu organismo ficou com aquela sensação de que poderia morrer daquele jeito ali, e de repente um filho pula na piscina e já levanta o corpo dela, né, Beto? Então ela ficou ali menos de que 5 segundos com a cabeça afundada na piscina. Então o rapaz já ajuda ela a chegar até a borda e outras pessoas tiram ela da piscina e ela logo em seguida ela sofre ali um tipo de um desmaio, né, Beto? Eu acho que ela pode ter sofrido ali um infarto ou algum problema cardíaco, Beto. Olha, Beto, um destaque, né, também assim, triste, né, ontem à noite, Beto, um pastor evangélico, ele veio até Limeira para recrutar, no caso, né, 4 homens que tinham problemas com drogas, né, Beto, com vício, e ele veio até Limeira, né, um pastor evangélico, para buscar esses 4 homens e levá-los até Piracicaba, numa clínica de reabilitação. E, segundo informações, né, da Polícia Rodoviária, Beto, na rodovia dos Bandeirantes, aqui no trecho de Limeira, ele acabou capotando, né, um veículo Gol que ele conduzia, né, pela rodovia, e durante esse capotamento, né, estava o pastor e mais 4 homens aqui de Limeira. Um desses homens acabou morrendo, Beto, o Jorge Luiz Silva, tinha 58 anos e acabou aí morrendo ainda no local. O pastor e os outros 3 ocupantes do carro, Beto, foram conduzidos aí, né? Um deles em estado mais grave para Santa Casa. O pastor e um outro rapaz foram levados até a humanitária aqui em Limeira, que era um pouco mais perto, né? E também um outro rapaz foi levado até a cidade de Santa Bárbara do Oeste, né? Onde lá tem o pronto-socorro Edson Mano.
Então, Beto, uma notícia triste, né? Esse pastor, né, religioso, ele veio até Limeira para tentar recuperar aí, né, Beto, 4 homens que têm problemas com drogas, levaria esses homens até uma clínica de reabilitação e, por seu azar, né, o azar de todos aí, um pneu do veículo Gol acabou estourando, Beto. E isso fez com que o carro perdesse totalmente, com que o condutor, né, perdesse o controle do carro e ele acabou saindo da pista, capotou e acabou causando a morte aí do Jorge Luiz, né, que estava aí entre os passageiros do Gol que estava seguindo no sentido de Piracicaba, Beto. Olha que notícia triste, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Que fatalidade, né? Que fatalidade. A fatalidade, Bom, falar nisso, não tem feriado, né? Feriado cai no domingo, né? É no domingo, velho. 21 de abril, Tiradentes, né? Feriado, que seria um feriado aí que a gente já está acostumado. Nesse ano a gente vai ficar aguardando aí o 1º de maio, né, Beto? Que é na outra semana ainda, não vai cair numa quarta-feira, né? E é aquele feriado que não dá para fazer nada, a não ser um churrasquinho em casa. Nada. Né? Exatamente. Quando muito é isso aí. Tá bom, já falamos da parte cultural, já falamos também dessa ocorrência. Aliás, domingo, 28 anos, né, de falecimento do meu pai. O Giovanni tem 29 anos, né? Um ano chegou a conhecer o Giovanni. Como o tempo passa, não, Zé? Meu Deus do céu, como... Meu Deus, assim, verdade. Piscar de olhos, né? Piscar de olhos. Num piscar de olhos, a gente observa aí, né, e realmente, meu pai, Beto, esse ano de 2024, se ele tivesse vivo, completaria 100 anos, Beto. Poxa. Em novembro desse ano agora, se ele estivesse vivo, iria completar 100 anos, né? Como Olha você só. disse, realmente passa muito tempo, né? O tempo passa muito rápido. Muito rápido. E a gente vai ficando mais velhinho, né, Beto? Tá certo, claro. Mas isso é bom, envelhecer é bom, não é ruim não. Com certeza. Aliás, eu a tô para experiência, escrever, né? por falar em envelhecer, só tem um lado que não é bom, mas felizmente está sendo combatido, que é o tal do etarismo, né? Está cada vez mais presente, cada vez mais forte na vida da gente. Hoje, eu vi uma notícia que me deixou feliz. Um plano de saúde foi condenado a pagar danos morais, 10 salários mínimos a uma senhorinha que ela não conseguiu fazer uma mamografia porque tinha 80 anos. É uma coisa assim pavorosa. E na sentença o juiz falou o seguinte, ele falou, olha, eu estou cansado de ver cenas de etarismo aqui, e não só condenou o hospital a fazer o exame, como também condenou a 10 salários mínimos aí de indenização para essa senhora, viu, Zé? É importante, né, Beto? Tem que ter mesmo esse tipo de punição, né? Ou fazer com que as pessoas sejam ressarcidas, né? Porque no caso, você tem plano de saúde, por exemplo, você não tem. Aí o hospital alegou que pela idade dela não tinha mais direito a fazer exame. Pô, então não tem isso. É verdade. Nossa, eu lembrei agora do caso, Beto. Muito triste, né? O filho dela deu declarações, eu vi sim esse caso. E isso está acontecendo com uma frequência incrível, Beto. Eu acompanhei outras reportagens sobre isso. Os planos agora, eles têm esse direito de, a qualquer momento, acabar com o plano ali. A pessoa começa a usar demais o plano, Beto, e eles vão lá e cortam e tiram você do plano. Realmente é uma coisa aí que os nossos queridos deputados e senadores deveriam olhar com mais atenção, né, Beto? Fazer talvez uma mudança nessa legislação. Porque sempre quem acaba sofrendo é a pessoa que precisa utilizar esse plano de saúde, né? Exatamente. Casos que ocorrem com maior frequência. Zé, antes da gente fechar, um último comentário, atualização daquele caso daquela mulher que levou o tio, né, o tal do tio Paulo, aliás, de péssimo gosto, algumas piadinhas que têm sido feitas por aí, por esses comediantes de sempre, né, Zé? O Botorinha até fez uma postagem ontem no Facebook, né, criticando exatamente essa situação, né? E as pessoas aí agora estão fazendo piada com uma coisa tão
séria, tão grave, tão triste, né, como foi esse episódio aí lá no Rio de Janeiro, né, em São Gonçalo, dessa possível sobrinha dele, né, do senhorzinho lá, do tio Paulo, que tentou, né, fazer um empréstimo no nome dele para ficar com dinheiro, né? E a gente vai sabendo mais detalhes e ficando cada vez mais triste, né, Beto? E agora isso aí virou um meme nacional, Beto. Se você começar a olhar aí pelas redes sociais, sites, só tem piadinha em cima disso, Beto. Só tem memes em cima disso. Realmente é um mau gosto terrível, né? As pessoas aí parece que não conseguem entender que é uma situação triste, grave, né? E ficam fazendo piada em cima disso, né? Aí o Neto estava me lembrando alguma coisa que eu ia te falar mesmo, né? Até aquele político norte-americano que está comparando o tio Paulo com o Joe Biden, né? Então, até isso, Beto, pra você ter uma ideia, né? Qualquer pessoa que esteja aí numa situação desfavorável no momento, né, acaba sendo colocado ali como sendo o tio Paulo, né? Eu vi meme do Cássio, sabe? Uma coisa absurda, né? O maior ídolo da história do Corinthians como goleiro agora fica sendo ridicularizado aí às vezes por torcedores corintianos mesmos ou até dos rivais, né? Eu acho um mau gosto terrível, Beto. Eu não concordo com isso, né? Você olha aquela situação ali e vê que eles estão comparando com uma pessoa que realmente estava morto, de verdade, naquele episódio, né, Beto? Então, é muito triste, viu? Foram ridículas. Ela ridiculariza tanto quem o personagem da piada, como a família desse senhor, né? Como todos os familiares desse senhor, que foi alvo dessa situação inusitada. Então, Beto, é triste ver tudo isso mesmo e saber que nós temos nas redes sociais muita gente dessa natureza, né? Idiotas virtuais. Ou eles aprendem a, a se comportar ou não, porque a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, ela tem um limite. E o limite é o bom senso, o limite é a razão. Então, nesse ponto, é que eu concordo com todas as ações do ministro Alexandre de Moraes quando se trata de redes sociais, porque senão nós teremos, de fato, um problema muito sério. A gente vê hoje, na questão das vacinas, por exemplo, né? Campinas tem um déficit de 5 mil crianças até 5 anos, Beto, que não estão com as carteiras atualizadas, ou seja, em algum momento deixaram de tomar alguma vacina do calendário nacional da imunização, isso devido, né, a tanta propaganda anti-vacina que foi feita durante a pandemia, né? Durante os 2 anos da pandemia e no pós-pandemia também, e até mesmo antes da pandemia, quando as campanhas de vacinação deixaram de acontecer de forma massiva, Beto. Esses idiotas que nós precisamos não silenciar, mas ensinar que há um limite para tudo, né? A internet não pode ser uma terra de ninguém. Sabe que tem umas coisas assim interessantes. Quando você dá o tiro, você tem que ter um alvo. Se você não tem um alvo, você dá um tiro, ele pode pegar em qualquer coisa, né? Pessoa, animal. E eu vejo o seguinte, né? Porque muito se fala das redes sociais, do Instagram, das postagens e tal, mas o tal do WhatsApp, ele tem uma velocidade imbatível. E você acaba recebendo, né? A gente acaba recebendo, né? Memes, informações, etc. Tal, e aí você vê o tal do encaminhada com frequência, né? Encaminhado, não sei o que e tal. Aí, Cláudio, fica quase que impossível você identificar a origem daquela postagem, né? Porque quem mandou para a gente, ou para qualquer um, ele não deixa de ser corresponsável por aquela publicação. Mas você encontrar quem desencadeou aquilo lá é difícil, né, Cláudio? No momento em que você começa a receber encaminhamentos,
você vai identificar pelo WhatsApp apenas aquela pessoa que te encaminhou, não a origem da mensagem, né? E esse é um problema sério. Essa é uma questão que precisa ser estudada e que precisa ser resolvida, né? Porque quem compartilha qualquer tipo de meme a cada clique, né? Porque realmente a situação está fora de controle, né? Porque não é possível você ter essa condição, você ter instrumentos importantíssimos de comunicação, como são as redes de mensagens e como são as redes sociais, que não deixam de ser mecanismos de comunicação, não deixam de ser veículos de comunicação, né, entre as pessoas, mas precisam de responsabilidade. E hoje não se responsabiliza, né, porque a internet ainda não tem uma legislação própria, né? Não tem uma forma de atuar que possa ser enquadrada em qualquer legislação, a não ser que seja em crimes de injúria, difamação, aquela coisa toda que a gente conhece, né, Beto? Exatamente, exatamente. Bom, Antônio, vamos lá. Falar um pouquinho. Desculpa. Vamos falar um pouquinho sobre esse ataque de Israel, um ataque que aparentemente não deixou vítimas civis ou vítimas militares, né? Ataque contra o Irã. O mercado financeiro está reagindo muito mal. O preço do petróleo já deu uma boa aumenta, mais de 5%, mas aparentemente Israel fez uma resposta de praxe, mas dando a entender que não quer aumentar o nível de comprometimento bélico contra o Irã. Nós precisamos esperar nas próximas horas para ver o que vai acontecer, né? O Irã já falou que não vai retaliar esse ataque, né? Que caiu próximo a uma usina nuclear e a uma área da Força Aérea Iraniana, né? Um quartel da Força Aérea Iraniana, mas sem fazer vítimas, sem fazer estragos nenhum, né? Então, é preciso esperar se haverá a resposta do Irã, apesar do Irã garantir que não vai responder. Tudo isso, Beto, passa por essa teimosia dos Estados Unidos em não definir uma situação que já é muito visível. Ontem o Conselho de Segurança da ONU teve a chance de resolver isso de forma mais efetiva, quando poderia transformar a Palestina, né, a autoridade palestina, no caso, em um membro permanente da ONU, o que encaminharia à construção de um Estado palestino. E a ONU falou, aliás, único veto, né, todos votaram favoravelmente, houve 2 abstenções, né, Reino Unido e Suíça, e o embaixador americano na ONU vetou, o que praticamente acabou com essa chance, né, dizendo que o processo de criação de um Estado palestino deve ser entre as 2 autoridades, a autoridade israelense e a autoridade palestina. Esse embaixador não deve conhecer história, né? Porque é bem do conhecimento de todos que Israel foi criado por uma resolução da ONU, uma resolução que teve a assinatura, inclusive, de um brasileiro. Então, não vejo por que os Estados Unidos se recusa a essa tentativa, né, de resolver a situação com 2 estados. O Biden fala muito nos 2 estados, mas ele mesmo não faz ele não dá nenhum movimento favorável a isso, né? Ou seja, na realidade, o que os Estados Unidos quer, e como quer com todas as outras nações que entram em guerra, é vender armamentos, né? É vender
material bélico. Infelizmente, Beto, poderia ter começado ontem uma tentativa de solucionar, e isso foi apontado por muitos analistas e internacionais, inclusive, né, que acabou sendo vetada pelos Estados Unidos, né? Então, aí nós temos uma situação muito complicada, e complicada justamente por isso, né? Não adianta o Biden falar que não concorda com o Netanyahu, mas cada vez que ele fala que não concorda, ele está vendendo cinco caças, 30 tanques, munição, plataformas antimísseis e tudo mais. Então, Beto, vai ser difícil realmente. Tudo vai depender agora da não retaliação do Irã e também ver se Israel não vai fazer novo ataque. E também levando-se em consideração que o Netanyahu já falou que o que for resolvido será resolvido por ele, independentemente das pressões que sofre. Então, eu não sei realmente qual será aí nós teremos situações comprometedoras em toda a economia mundial. Porque essa nova postura de Israel, né, para atacar o sul da faixa de Gaza, essa não dá para entender realmente, né, Cláudio? Porque no começo do confronto, eles solicitaram, inclusive, por mensagens e bilhetinhos, né, jogados pelos aviões, que a população se dirigisse ao sul da faixa de Gaza, exatamente porque Israel dizia que a população não era alvo da guerra. Muito bem. Agora a população vai para o sul e não faz sentido nenhum agora atacar o sul exatamente para o local onde Israel determinou que a população fosse. Então, teoricamente, tudo bem que deva ter se misturado ali, né, membros do Hamas, etc. Faz parte do jogo, eles estão fugindo, são fugitivos, dentro do próprio país. Mas agora não faz sentido você invadir um local único que sobrou de reduto para os palestinos. E palestinos famintos, palestinos necessitando de atendimento médico, Israel não libera a entrada de ajuda humanitária, né? Então, Beto, isso daí comprova, de fato e praticamente, a tese que mais países agora, e não só o Brasil, estão levando em consideração que, na realidade, o governo de Israel ele quer o genocídio dos palestinos, ou seja, eles querem acabar com o povo palestino, porque tem muita criança morta, né, nessa guerra, muito civil, são mais de 30, e já passou de 33 mil mortos, né, entre civis. Então, você acaba acreditando que a situação e a razão israelense é justamente essa, né? Eles querem praticamente aniquilar o povo palestino de Gaza para ter o acesso ao mar. Então, e para alocar mais colonos israelenses, né? Como fez na Cisjordânia, né? Então, é uma situação já que está estabelecida por Israel. Essa população está vivendo em barracas, dependendo de ajuda humanitária que nos chega, e muitos já estão morrendo de fome, como já foi mostrado, né? Pretende dar uma resposta mais dura ao Arthur Lira, né? Que já deu uma relaxada com o STF, né? O Alexandre de Moraes fez uma visita de surpresa tanto ao Pacheco quanto ao Lira. Ele já baixou a bola na questão do STF, né? As chantagens dele contra o governo continuam, e a impressão é que Lula pretende dar uma resposta
e uma resposta mais dura ao Lira. Então, vamos aguardar tudo isso, né, Beto? E só para a gente lembrar aqui, não sei se você acompanhou ontem, né? Aquela super tempestade que caiu em Dubai, né? Em Dubai e Omã também, né? Nos Emirados Árabes, né? Uma coisa que desde a criação do Estado e do país, né? Não tinha acontecido. Foram 254 milímetros de chuva em um dia, sendo que a média lá de chuva é 200 milímetros por ano. Dubai ficou 3 dias debaixo d'água, houve 6 mortes, e isso indica realmente uma situação complicada e um recado, né? Que as mudanças climáticas não são apenas um devaneio dos ambientalistas, né? Elas estão aí para provar esse movimento, esse tempestade, esse temporal que deu, né? Em Dubai e em Omã, realmente comprova que nós estamos com um descontrole total do meio ambiente. Então, quem sabe isso agora possa abrir um pouco a cabeça daqueles que ainda não acreditam num desastre ambiental iminente, né? Vamos aguardar e ver, então, tudo isso, né? Sobre tudo isso. Perfeitamente. Bom, Torinho, muito obrigado pela contribuição ao longo da semana. Ótimo final de semana e até segunda. Um grande abraço. Grande abraço, até segunda-feira, uma ótima sexta-feira e um excelente fim de semana a todos. Valeu. E assim, com o comentário esportivo de César Roberto, colocamos um ponto final na edição de hoje do Farol de Limeira. Estaremos de volta segunda-feira às 10. Bom fim de semana. Até lá. Bom dia, Beto Rucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, ontem à noite, no Engenhão, no Rio de Janeiro, o Botafogo do Rio venceu o Atlético de Goiás pelo placar de 1-0. Este jogo encerrou a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que amanhã já começa a terceira rodada, com um clássico no Rio, né? No Maracanã, Fluminense e Vasco vão jogar às 4 da tarde. Amanhã também em Porto Alegre, Grêmio e Cuiabá às 18h30. No mesmo horário, amanhã, hein, Beto? Em Bragança Paulista, Bragantino e Corinthians. E amanhã também o clássico em Belo Horizonte, né? Lá na Arena do Atlético, Atlético Mineiro e Cruzeiro. No domingo, 4 da tarde, Vitória e Bahia em Salvador. No mesmo horário, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Às 4 da tarde, em Curitiba, Atlético do Paraná e Internacional. Domingo, 18h30, Botafogo e Juventude no Engenhão. Domingo, às 18h30, encerrando a rodada, Atlético de Goiás e São Paulo em Goiânia. O São Paulo que ontem, né, anunciou a demissão do técnico Thiago Carpini e que até o momento ainda não anunciou o nome de um novo treinador. Série B do Campeonato Brasileiro, Beto, começa hoje. 7 da noite em Ribeirão Preto, Botafogo e América Mineiro. No mesmo horário, em Novo Horizonte, Novo Horizontino e CRB das Alagoas. Hoje, 9 horas da noite, em Ponta Grossa, Operário do Paraná contra o Avaí. Amanhã, às 3h30 da tarde, em Chapecó, Chapecoense e Ituano. Amanhã, 4h30 da tarde, Beto, Vila Belmiro, Santos e Paysandu, né? Aí o Santos estreando amanhã na Série B do Brasileiro. Amanhã, 5 da tarde, Amazonas e Sport Recife lá em Manaus. Amanhã, às 18 horas, Ceará e Goiás lá em Fortaleza. No domingo, às 18 horas, Ponte Preta e Curitiba em Campinas. Na segunda-feira, Vila Nova e Guarani, 9 da noite em Goiânia. E na terça-feira, o encerramento desta primeira rodada da Série B, com Brusque e Mirassol lá em Santa Catarina. Nós teremos também, Beto, amanhã, o início da Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que nesta competição nós teremos a Ferroviária de Araraquara, né? Que vai estrear na próxima segunda-feira contra o ABC de Natal, lá na Fonte Nova, na cidade de Araraquara. Passando aqui para o futebol do nosso estado,
Campeonato Paulista da Série A3, semifinal. Jogos de volta amanhã em Votuporanga, Votuporanguense e Desportivo Brasil. Jogo de ida em Porto Feliz foi 0-0. Amanhã também jogo de volta, Esporte Clube São Bernardo contra o Grêmio Prudente, lá na Grande São Paulo. Jogo de ida em Presidente Prudente, deu Grêmio 2-1. Teremos também nesse final de semana a semifinal da Série A4, a divisão que o Independente disputou e foi rebaixado para a 5ª divisão. Jogos de ida amanhã em Santana do Parnaíba, SKA Brasil contra a Francana, e em Americana, jogão, hein? Rio Branco de Americana contra o 15 de Jaú. Jogos de volta marcado para a semana que vem. É isso aí, são as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Escritas fiscais, abertura e encerramento de empresas, contabilidade em geral e imposto de renda, procure por Vitória Contabilidade, Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço, boa sexta, bom fim de semana para todo mundo e um bom futebol para você. Na área mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, esse é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio.